Oi gente, tudo bom com vocês? E aí, vamos começar a pintar mais um projeto? Na aula de hoje a gente vai pintar a boneca Gigi. Ela é uma graça e tenho certeza que você vai amar aprender a pintar esse desenho que você vai poder depois personalizar peças infantis. No meu caso, eu estou pintando no tecido tricoline e depois eu vou fazer uma capa de almofada. Dessa vez, essa aula eu vou fazer num outro formato. Algumas pessoas sempre me pedem para fazer uma aula com mais detalhes, mais devagar, para quem está bem iniciando conseguir pegar os movimentos do pincel. Aqui no YouTube, a gente tem assim uma limitação, né? Para subir um vídeo muito longo é muito difícil, é muito demorado. Então eu dividi essa aula em várias aulas, tá? A gente vai começar a pintar hoje e ao longo dessa semana, ao longo dos dias, a gente vai terminar. Eu ainda acho que vai levar umas 4 ou 5 aulas pra gente terminar, mas vocês vão acompanhando aí no canal que todo dia às 6 horas eu vou postar uma parte pra vocês, tá bom? A gente vai começar então pintando o bracinho dela e para isso a gente vai preencher com a cor jatobá e depois a gente vai fazer um sombreado com a cor marrom. Lembrando que eu estou utilizando o pincel 12 Condor 444. Lembrando também que se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode deixar para mim aí nos comentários, tá? Lembrando também que se você quiser adquirir esse desenho, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O desenho é só R$10, então é bem baratinho e eu vou postar toda a aula gratuita aí para vocês, tá bom? Eu vou fazer nesse formato justamente para atender as pessoas que estão começando. Todas as aulas eu irei postar assim? Não irei postar todas as aulas nesse formato, mas essa eu vou postar assim, tá bom, gente? Aí a gente vai intercalando. Algumas eu posto com mais detalhes, outras eu posto mais rápida, né? Porque o público é grande, então tem pessoas que não precisam de tantos detalhes e tem outras que precisam, então vamos tentar ajudar um pouquinho cada pessoa, tá bom? Então, depois que você terminar de fazer essa primeira etapa, você vai iluminar utilizando um pouquinho de cor branca. O segredo para sua iluminação e mesmo o seu sombreado ficar bonito é você espalhar muitas vezes a tinta, sabe? É você passar bem o pincel. Notem que eu faço isso várias vezes, que é para tentar tirar aquela parte que fica marcada e que daí fica uma pintura mais artificial. Então, você espalha bem a tinta, não tenha medo de espalhar bem, porque é isso que vai fazer com que a tinta fique bem matizada, né? Que fique quase que vai sumir a diferença, ela vai se tornar um outro tom, né? Então fica bem bonito, bem natural. Lembrando também que se você já é um pouquinho experiente e achar que esse vídeo tá um pouco cansativo para você, que tá meio demorado, pode correr o vídeo, tá bom? Não tem problema. Vamos tentar assim ajudar todo mundo, né? É claro que eu não vou fazer assim com todos os vídeos, até porque a edição fica muito mais demorada, mas eu vou fazer de vez em quando alguns vídeos com mais calma, para poder ajudar quem tá bem no comecinho mesmo a poder pintar algo um pouquinho mais difícil. Não é nem que seja uma pintura difícil, mas ela é uma pintura cheia de detalhes. Bom, gente, depois a gente pode fazer o contorninho da pele dela também com a cor marrom. Como a gente ainda vai contornar mais partes, né, do rostinho, em outra aula eu vou falar com mais detalhes sobre a parte do contorno da pele, tá bom? Agora a gente vai começar a pintar a manguinha da roupinha dela. Para isso, a primeira coisa a gente vai preencher com a cor amarelo canário. Aqui vai uma dica para quem está iniciando na pintura. Coloque bastante tinta, tá? Não tenha medo de espalhar. Quando a gente fala colocar bastante tinta, é colocar em toda a superfície, porque conforme você vai pintando o seu desenho, vai ficando alguns buraquinhos, né? Onde a tinta não penetrou muito bem nas tramas do tecido. Então, se necessário, passe mais uma camadinha, espalhe bem, para ficar uma pintura bem bonita. É muito importante você fazer isso e depois também a pintura de cima, o sombreado, vai ficar mais fácil de você fazer se tiver bem preenchido. Se tiver já meio seco ou se tiver mal preenchido, vai dificultar ainda mais você fazer o seu sombreado, tá bom? Pra gente utilizar, então, para fazer o sombreado, a gente vai utilizar a cor siena natural. Lembrando mais uma vez que eu estou utilizando o pincel 12 Condor 444. Se você não tiver esse pincel, não é por isso que você não vai pintar.
eu sugiro que você vá numa loja aí na sua cidade que venda materiais para tecido, para pintura em tecido, né? Materiais para artesanato, e peça para a vendedora te indicar um pincel para pintura em tecido. E aí você com calma vai fazendo os testes e aí você vai poder utilizar sem problema algum, tá bom? A gente pode se adaptar a qualquer ferramenta, não tem que necessariamente ser esse pincel. Se você puder e quiser utilizar esse, eu gosto bastante, eu gosto de pintar tecidos com cerdas macias. Tem gente que prefere as cerdas duras, mas é questão mesmo da sua técnica, da sua forma de pintar, tá bom? Não existe certo e não existe errado. Também dá para pintar com aqueles pincéis de cabo amarelo. Isso não vai impedir você de pintar não, gente. Depois que você fizer o sombreado, você vai iluminar com a cor branca. Mais uma vez, para quem está iniciando, é muito importante a gente espalhar bem a tinta. Eu passo várias vezes o pincel sobre a pintura, né, para poder unificar tudo. Lembrando mais uma vez que se você ficar com alguma dúvida, porque como eu já pinto há muito tempo, para mim certas coisas eu já faço no automático, né? Se você ficar com alguma dúvida, deixa para mim aí nos comentários. Se você também gostou desse tipo de aula mais devagarinho, comenta para mim, porque assim eu vou saber se eu devo mesmo fazer outras nesse estilo. Se você não gosta, se você gosta das rapidinhas, né, das aulas mais rápidas, corridas, mais práticas, pode comentar aí também. É claro que eu não vou atender sempre você, porque tem as pessoas que estão iniciando, então eu tenho que ajudar elas também. Mas com certeza eu vou continuar fazendo aulas práticas também, tá bom? Vamos tentar aí agradar um pouquinho a todo mundo. Não tem como a gente agradar a todos, né? Mas dá pra gente ajudar um número maior de pessoas. Como eu mostrei aí no vídeo, com a pontinha do seu pincel filete ou mesmo com um palitinho de dente, eu acho que é até mais fácil se você estiver iniciando. E a cor siena natural, é só você colocar várias bolinhas por toda a blusinha. E aí você deixa secar e vamos começar a pintar aí o macacão dela, a roupinha dela. Agora eu vou pegar a cor azul inverno. Vou continuar com o mesmo pincel, o pincel 12 Condor 444. Uma coisa que me faz gostar muito desse pincel é o formato de chanfrado. Por ele ser chanfrado, é mais fácil para mim colocar tinta só na pontinha dele quando é o caso de fazer sombreado ou pintar em partes menores. Então por isso que eu gosto, e ao mesmo tempo ele é grande, então ele rende na hora de preencher partes maiores, então por isso que eu gosto bastante desse pincel. Ele é um pincel de cerdas mais macias e eu gosto de pintar com um pincel de cerdas mais macias, então isso aí varia também de pessoa para pessoa. Lembrando mais uma vez que esse é um tecido tricoline, tá bom? Então agora é bem simples, é só você preencher tudo com a cor azul inverno. Se você tiver dificuldade, achar assim que sua pintura pode ser que seque, ou se você morar numa cidade, num estado muito quente, eu sugiro que você vá fazendo isso por partes, para não secar e daí você não conseguir fazer o sombreado. Então, a gente tem que pintar, preencher bem com a cor azul inverno. Depois, com a cor azul petróleo, a gente vai fazer o sombreado e vai iluminar com um pouquinho de branco. Eu vou mostrar para vocês com detalhes aí no vídeo, mas se você, como eu falei, morar numa cidade muito quente, é melhor você fazer por partes, tá bom? Para não acontecer de secar e aí você vai ter que pintar de novo, então vai perder trabalho e vai ficar mais grossa a sua pintura, não vai ficar tão bonita. Agora falando um pouquinho, né, com quem está iniciando na pintura, eu quero sempre que você perceba a importância do sombreado e da luz. Porque se você só preencher, a pintura ela fica sem forma, tá vendo? Ela só vai ganhando forma à medida que você faz o sombreado e depois a luz. Então essa é a importância.
Para você saber, né, aonde você vai sombrear, você vai iluminar. Geralmente a gente faz o sombreado onde a gente quer dar profundidade e a gente ilumina onde a gente quer dar um volume aí para nossa pintura. Se você está começando, é muito importante você pegar o desenho, colocar do seu lado para você poder ter mais facilidade, porque às vezes a pintura de baixo acaba tampando o desenho. Então, para quem está iniciando aí, não tem muita noção de onde fazer o sombreado, é legal você colocar o desenho do lado para poder facilitar o seu trabalho. Mais uma vez também, notem como eu coloco tinta só na pontinha do pincel, tá vendo? Porque a quantidade de tinta tem que ser menor. Eu não posso agora colocar muita tinta, senão eu vou tampar todo o azul inverno, né? Então é menos tintas e espalha bastante. Não tenha medo de espalhar bastante, porque é isso que vai unificar a pintura. Uma dica também para quem está iniciando na pintura, não fica comparando a sua pintura com a minha. Eu acho que você vai estar sendo injusta com você mesma, porque eu já pinto há muitos anos. Então é lógico, a não ser que você seja um gênio e nem vai precisar das minhas dicas, né? Você está iniciando agora. Então a sua pintura realmente não vai ficar igual à minha. Mas isso não significa que se você não pintar algumas vezes essa mesma pintura, a sua pintura não vai ficar bem melhor, bem parecida com a minha. Outra dica também que eu costumo fazer é você sempre comparar a sua pintura com a sua pintura mesma. Por exemplo, você pintou essa bonequinha dessa vez, daqui a um tempo você vai pintar de novo essa mesma bonequinha e vai comparar. Você vai ver que você já vai estar pintando melhor. Então a sua base, a sua referência tem que ser você mesma. Lembrando também que mais importante do que o resultado final, e eu vou falar sempre isso nos vídeos, principalmente nesses vídeos que eu quero fazer para quem está iniciando na pintura. O importante mesmo não é o resultado final, o importante sempre vai ser a jornada. É você curtir estar com os pincéis, é você curtir estar pintando, né? Porque no começo você não vai fazer para você vender, nem mesmo para você dar de presente. Você está fazendo para treinar, você está fazendo para relaxar, está fazendo porque você gosta de pintar. E aí aos poucos você vai desenvolvendo essa técnica e vai aperfeiçoando a sua pintura. Então às vezes as pessoas desanimam da pintura, porque é diferente às vezes de outro artesanato, você não consegue reproduzir logo de primeira uma peça perfeita, né? Eu não gosto dessa palavra perfeição, porque dá a ideia de que é algo que não tem como mais melhorar. Eu acho que a pintura é um eterno aprendizado. A gente sempre vai evoluindo, não importa se você pinta há 20 anos, né? Como é o meu caso. Mas a gente sempre tem o que aprender. Mas as pessoas que estão iniciando, que não sabem pintar nada, vendo a nossa pintura, para elas é uma pintura perfeita, não que seja, eu não acho que é. Mas então eu acho que você não tem que ficar focado nisso, e sim curtir mesmo pintar, porque pintar é muito relaxante. Se você não fica se cobrando pintar algo de forma linda e maravilhosa, não importa, o importante é mesmo o processo, né? E é isso, gente, assim, ó, com paciência, com bastante calma, a gente vai terminando o nosso sombreado. E aí eu sugiro que você lave o pincel, né, e pegue a cor branca. Feito isso, a gente vai iluminar, tá vendo? E aí a gente ilumina do lado ao contrário. Eu puxei a tinta escura, né? A tinta azul petróleo para baixo. Agora eu vou puxar a tinta branca para cima, para iluminar, para dar um certo volume, tá vendo? Parece que o bolsinho tá mais saltadinho da roupa.
Bom, gente, nessa aula a gente vai ficando por aqui. Me conta, por favor, o que você achou dessa aula, se eu devo fazer mais aulas assim, se te ajudou, me conta no que eu te ajudei para eu poder saber. E também se você tem alguma dica, alguma coisa que você queira que eu fale, que de repente eu não falei, tá bom? Eu leio todos os comentários. E é isso, gente, um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau!